Muito bem, vamos lá, Zé, 2 minutos para você falar sobre essa prisão dele, né? Não só sobre essa fala, e a prisão dele, que é considerado por alguns aí como um absurdo, arbitrária, mais uma prisão arbitrária decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Que agora à noite já foi revogada, né? Muito bem revogada. Ele deu uma preventiva numa pessoa. Olha, é um absurdo. Foi um pedido da PGR. Por exemplo, a pessoa vai pedir. Olha que estado, que insegurança jurídica nós estamos vivendo no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, o que ele está fazendo? Ele é o relator, ele é tudo no Brasil. Olha o que acontece. O caso de um passaporte do pai dele. Polícia Federal investiga, achou que tinha uma ligação que era um passaporte para Mauricídio, que a revista Veja ontem disse que ele mentiu. Alexandre de Moraes hoje decretou a prisão de Mauricídio, em 2 minutos revogou a prisão. Que bagunça, gente. A revista Veja mostrou ontem que ele mentiu. Qual o peso de uma delação? Esse processo tem que acabar, tem que começar do zero. Alexandre de Moraes não tem condições de conduzir esse processo. Ele extrapolou, ele está vendo visagem. Ele, em 12 minutos, Cícero, hoje, ele prendeu Mauricídio e revogou. Mauricídio estava correndo lá no condomínio dele. A filha de Mauricídio, o pessoal foi tudo embora do Brasil. Está tudo embora. Ele pegou achando que Mauricídio ia fugir, decretou a prisão. E quer dizer, porque está claro, a revista Veja, ele mentiu. E quem mente não tem credibilidade. Essa delação não tem credibilidade, eu já falei. Eu quero que prove toda a esquerdalha que existe. Uma ligação, eu não sou defensor de Bolsonaro, não sou bolsonarista. Uma ligação que ele tem com os atos do 8 de janeiro. Se me mostrar uma base jurídica, uma ligação com os atos, aí eu pago um carro zero. Eu pago um carro zero, Alexandre de Moraes. Uma ligação que liga Bolsonaro ao 8 de janeiro. 2 minutos, Ramon, por favor. Eu vou ganhar um carro aqui agora. Não, mas me mostra uma ligação. Eu mostro o depoimento do general. Pera. Sim. Depoimento do general Freire Gomes. Prove. Mas a palavra dele é a prova. A palavra dele. A dele e de Batista Júnior. Nós estamos falando, não estamos falando de qualquer um. Peraí. Nós não estamos falando. Não estamos falando. É vazio. É vazio. Não estamos falando de qualquer um. Estamos falando de um general, chefe do Exército, nomeado por Bolsonaro. Não é alguém nomeado. Não é alguém nomeado por Lula. Não é alguém nomeado por Lula. General Freire Gomes reafirmou que foi chamado para reunião para impedir posse de Lula. General, o comandante Batista Júnior, a mesma coisa. Eu vou esperar o carro. Eu espero que você tenha a palavra. Que palavra? Porque a prova é prova testemunhal. Não existe. É prova testemunhal. A prova é essa. A ligação está feita. Só teve um que não existe. A ligação está feita. Não tem ligação. A ligação está feita. E é esse depoimento. Né? Outra coisa, falando da prisão do ex-ministro aí, numa coisa eu concordo com ele e aí não tem jeito. A justiça divina nunca falha. A justiça de Deus é infalível. E a maior prova disso é o presidente Lula, que foi perseguido, passou 580 dias preso, depois provou que era inocente. Não, inocente não. Me permita, Lula, eu vou querer o tempo, Cícero. Me permita, inocente não. Não, mas, Zé, você tem que deixar o Ramon falar, Zé. Me permita. Okay, ninguém atrapalhou você, deixa ele... Desculpa, porque você está se doendo? Não, você vai Você ter... é esquerdista mesmo, se doa. Não, Zé, eu estou dizendo aqui muito claramente que a justiça divina não falha. E a prova disso é o presidente Lula. Foi perseguido, juiz corrompeu o de justiça com o Ministério Público, né, passou 580 dias preso, disse na cara dos dois, não fez brincadeirinha em nenhum momento, disse que que era tudo uma armação, provou que era uma armação, provou inocência e se reelegeu presidente. Muito bem. Existem poucos brasileiros que receberam tanta graça divina quanto o presidente Lula. E eu acho que ele recebeu tanta graça de Deus porque ele fez muito bem a milhões de brasileiros nos seus 3 governos. Por favor, Paulo Cavalcante, 2 minutos, sua vez. Bom, Gilson foi um ministro que trouxe muita alegria, né? Tocava sanfona, fazia aquelas festas todas e tal, a questão de trazer aquele momento diferente para o Planalto. Eu duvido que ele tenha algum envolvimento com alguma coisa. Na realidade, o que a gente percebe
é que enquanto nós temos um desvio de milhões, Zezinho, da aposentadoria dos idosos, então eles ficam procurando pelo em ovo. Tudo que é relacionado a ex-ministro de Bolsonaro, tudo que é relacionado a alguém que estava envolvido lá na situação da invasão dos prédios públicos lá no dia 8 de janeiro. Tudo que é relacionado a isso é super potencializado. É tipo aquilo que o Alexandre de Moraes falou para um dos seus ajudantes lá. Se vira, use a criatividade. Quer dizer, não existe um julgamento sério, é um julgamento muito contaminado, muito pesado, né? E se ele conseguir provar que não aconteceu nada, então muito bem. Mas eu sempre acho que há um peso voltado contra aquele que tem pensamento para a direita. Eu acho horrível isso, porque na realidade a justiça seria para todos. Se ele fez alguma coisa errada, deve pagar pelo que ele fez. Se ele não fez, então não paga. Agora, ficar jogando a reputação das pessoas no lixo por causa de tendências políticas é muito sério, é uma coisa que jamais, Cícero, qualquer juiz deveria se envolver com isso. Nem juiz, nem delegado, nem promotor, ninguém ligado à segurança pública ou judiciário deveria se envolver com política. Isso é muito sujo, muito estranho, imparcial, parcial, né? Quando deveria ser totalmente imparcial. Muito bem. Jazimel, põe 30 segundos no ar aí, por favor, para o Zezinho. Zezinho, o Ramon não vai atrapalhar você e depois ele vai ter 30 segundos. Eu gostaria que você, educadamente, também respeitasse o pronunciamento o contraponto dele, por favor. Olha, o que a gente está vendo no momento no Brasil é algo assim surreal. O que Ramon Cujuí está falando que Lula é inocente? Lula não foi inocente. Lula, o processo dele por causa do foro, ele foi inocentado pela questão do processo. Agora, inocente ele não é. Ele nunca teve... Ele foi condenado em 2 instâncias. Ele foi condenado com provas. Agora, eu esperava ter o julgamento. Como ele tem 70 anos, não teve. Porque saiu de Curitiba, foi para Brasília. Fizeram o processo de uma forma rápida. Conclua. E errada. Então, esse negócio de dizer que Lula é inocente é bravata e é mentira. Desculpe. Não estou te chamando de ser de mentiroso, Cujuí. Mas não é real. 30 segundos, Ramon. Por favor, só vez 30 segundos. A prisão do ministro hoje é o chamado efeito Carla Zambelli. Não foi o ministro Alexandre de Moraes que, da cabeça dele, pediu a prisão. Foi a Polícia Federal que informou a Procuradoria-Geral da República e a Procuradoria-Geral da República pediu ao STF a prisão. Por quê? Porque seria um absurdo. Depois da fuga de Carla Zambelli semana passada, depois de condenado, agora permitir a fuga de Mauro Cid. Parece que as coisas se fecharam ali, Mauro Cid não fugiu, o tal do passaporte não foi tocado e as prisões foram revogadas para outras medidas. Não é que o camarada saiu limpo, não. Tem outras medidas para que o ministro cumpra em Mauro Cid também.